blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yes. Olá, é uma grande alegria estar com você aqui. Eu sou Luísa Helena Ribeiro do Vale, sou psicóloga com formação em psicologia clínica e educacional e sou presidente de honra do Instituto de Neurociência e Tecnologia Dr. Márcio Ribeiro do Vale. O tema Reinventando a Adolescência foi escolhido porque queremos contar com essa força jovem depois dessa catástrofe do Covid-19. Alguém pode imaginar que depois de toda essa mudança de comportamento no mundo, um dia nós vamos acordar e começar a ser como era antes? Isso só em filmes de ficção, não é mesmo? Em que o herói estava congelado e de repente se levanta e sai lutando. Nós temos que aproveitar pelo menos as coisas que aprendemos durante esse tempo. Nesse sentido, nós temos a nosso favor o coração bom e o jeito divertido do brasileiro. Eu recebi uma mensagem que contava que essa pessoa estava se sentindo como adolescente, sem trabalho, sem dinheiro e sem permissão para sair. Não é fácil, né? É uma fase linda e poderosa que você sente assim as dificuldades como se fossem o fim do mundo. E você fica pensando, poxa, se eu soubesse coisas que eu sei hoje, se eu pudesse ter feito diferente. Então, é nisso que a gente pretende trabalhar, porque nós temos hoje livros, vários livros, aqui nós estamos mostrando 2 da editora WK, que falam sobre adolescência, pesquisadores que estudaram como lidar com essa fase tão diferente, tão importante. Então, vamos do começo. O Instituto Márcio Ribeiro do Vale
foi criado para apoiar ações, assim como o da Fraternidade Sem Fronteira, que faz um trabalho lindo com adolescentes do Brasil e do mundo. E para ajudar também a todas as outras ações que tiverem esse interesse em ajudar o mundo a ser melhor. Hoje estamos vivendo num mundo devastado por uma pandemia que rachou comportamentos tradicionais. Por onde seguir nessa fase de transformações tão rápidas? As notícias informam, mas elas não formam. Muitas vezes a gente fica perdido porque nós temos a internet a nosso favor, mas as informações podem ser muito variadas e nem sempre muito boas. Há pouco tempo aconteceu, por exemplo, a história da Baleia Azul, que era um programinha onde oferecia desafios para os jovens, assim, aparentemente sem problema, só pedia que não contassem para os pais. E, gradativamente, eles iam trazendo sugestões de atividades para os jovens, que chegava à ideia de cortar o pulso. Então, a gente não pode mesmo se descuidar. Nesse momento de pandemia, a preocupação se agrava, porque todos estão mais vulneráveis. O confinamento nos coloca reféns da comunicação e surgem 1000 receitas maravilhosas sobre como você arrumar o trabalho dos seus sonhos, o amor da sua vida, ou até para saber o futuro. Tudo pode ser encontrado na internet. É claro que existem palestras boas que fazem diferença, porque são sérias, e nesse caso o profissional que orienta é ligado a alguma entidade que presta um serviço responsável, que não quer só curtidas. E você tem como denunciar se houver abuso ou erros. Quais são os nossos objetivos? Oferecer para pais, professores e profissionais que lidam com adolescentes recursos para contribuir com a construção de competências apoiando o seu futuro. No nosso caso, a abordagem será na linha cognitivo-comportamental. A psicologia cognitiva adota o método científico positivista, quer dizer, vai direto na direção de buscar pelo que você quer, com respaldo para você conseguir. E como funciona? A psicologia cognitiva reconhece a existência de estados mentais internos que interferem no nosso comportamento. Se eu me sinto bem comigo, eu não preciso me esconder, mas às vezes, pensando em ajudar, as pessoas fazem críticas. Nossa, você está horrível, você não tem jeito, como você é insuportável. E, bem, eu posso dizer que, em geral, isso não dá segurança para ninguém. Pensa, você está se descobrindo, e as pessoas que mais conhecem você são justamente aquelas que garantem que você não faz nada direito. É importante saber que temos a missão de ajudar nossos adolescentes a se descobrirem. Nada de falsos elogios. O que temos que fazer é contribuir com a inteligência emocional, desenvolver esse aspecto que não se ensina na escola e que nós vamos conversar aqui. Crença não significa pensar em alguma coisa que vai acontecer. Querer é poder. Eu quero sucesso, eu quero ganhar dinheiro. Se você quer alguma coisa, é um primeiro passo, mas você tem que lutar pelo que você quer. Você quer que seus adolescentes sejam fortes e saudáveis? Comece a estimulá-los a buscar exercícios que eles gostem de fazer, a cuidar da alimentação, do sono. Você quer que eles tenham boas notas? Então, se interesse, estimule. Analise com eles o que eles precisam, para traçar com eles as estratégias que vão ser de fato úteis para eles. Porque a aprendizagem é um processo pessoal e intransferível.
Então, você não pode aprender por eles. Você pode ajudá-los a entrar na realização daqueles sonhos, daquelas crenças que eles têm com relação a eles mesmos nesse mundo. A crença pode ser limitante. Assim, se você acredita que você não pode, você não pode. Se você pensa que você não consegue entrar numa piscina funda, você não vai poder entrar. O seu estado mental tem que combinar com a sua ação. Então, se seu adolescente quer pular na piscina, ajude-o a aprender a nadar para fazer isso com segurança e realizar o sonho. Se queremos adolescentes do bem, vamos dar as mãos e seguir com eles, despertando a motivação neles. Porque só a sua não adianta. As motivações nos levam a mover o mundo. A psicologia cognitiva trabalha com o funcionamento do cérebro, o responsável pela aprendizagem, pelas emoções, pelas funções do conhecimento do mundo. E é assim que podemos colaborar com os nossos adolescentes. Então, o que é a adolescência? A adolescência é uma fase de transformações rápidas, tanto biológicas como emocionais. É uma fase, então, que surpreende a todos. Surpreende o próprio adolescente, imagina a família deles, né? Eu conheço um garoto que gostava muito de cantar, de brincar com a família, e ele cantava sempre uma música. E uns 6 meses depois, os pais dele encontraram essa música quando ele estava chegando. Ele estava chegando no prédio, então eles aumentaram todo o volume com aquela música que ele gostava, esperando que ele ficasse muito feliz. E ele entrou desesperado no maior mico, porque de repente todo mundo estava escutando e 6 meses depois ele já não gostava tanto dessa música. A música que falava em Maluco Beleza já fazia ele se sentir no maior mico, achando que todo mundo ia brincar, ia rir dele. E é uma fase em que você se preocupa com o que as pessoas pensam de você, porque você está construindo a sua identidade. Então, as coisas mais simples, de repente, podem se tornar uma complicação. Então, reinventando a adolescência, ao estar fazendo isso, nós temos que pensar no que os pesquisadores dizem a respeito. Esse Stanley Hall foi um dos primeiros pesquisadores a falar sobre adolescência. Ele foi presidente da Academia Americana de Psicologia e ele disse que é a fase em que ocorrem as piores e melhores impulsos da alma humana, que lutam entre si para ganhar terreno. Então, mesmo fazendo muito tempo já, ele descreve uma fase em que as coisas são um eterno conflito, um momento de disputa interna entre aquilo que você quer ser e aquilo que esperam de você, sem saber como lidar com essa fase. Essa moça da figura é a Malala. Ela está aqui para nos mostrar que a adolescência tem uma ligação cultural. Ela foi a pessoa mais nova a ser laureada com o Prêmio Nobel. No início de 2009, quando ela tinha 11 anos de idade, durante a ocupação do Talibã, Malala escreveu para a imprensa contando sobre a proibição de educação para jovens no Vale do Swat. O New York Times publicou um documentário sobre a vida da Malala e o desejo dela de estudar, e ela recebeu o apoio do mundo. Mas, numa tarde em 2012, ela entrou numa van escolar e um homem a chamou pelo nome e atirou 3 vezes contra ela. Ela ficou em estado grave, ela recebeu apoio, mas os talibãs reiteraram o desejo, a intenção de matar Malala.
A tentativa de assassinato desencadeou um movimento nacional e internacional de apoio e ela foi capa da revista Time, foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ela discursou na sede da ONU pedindo acesso universal à educação. Os pais dela a apoiaram, o mundo também, e essa adolescente fez um mundo melhor. Até o século XIX, o conceito de adolescência não existia. Você já ouviu falar em cresça e apareça? Então, a idade adulta é o que tornava a criança alguém, porque ela passava de criança e só era vista quando se tornava um adulto, porque essa fase antes de ser adulto não contava, eles não serviam para alguma coisa. Quer dizer, nas elites, as crianças eram preparadas, tratadas como mini adultos, preparadas para um casamento arranjado, para uma situação quando elas fossem maiores. E nas classes mais populares, a situação ainda era pior, porque eles tinham que fazer de tudo e podiam ser castigados até pelos patrões. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA.
Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. E conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. Então vamos entender como era a vida dos adolescentes. Na Idade Antiga, que é o primeiro período da história, para estudá-lo mais facilmente, ele foi dividido em Antiguidade Oriental e Ocidental. A Oriental era marcada pelo aparecimento dos primeiros povos civilizados, egípcios, mesopotâmios, fenícios, hebreus, e a Antiguidade Ocidental refere-se a dois povos, os gregos e romanos. A Idade Antiga começa com a invenção da escrita e vai até a queda do Império Romano. A Idade Média começa com a queda do Império Romano e foi uma fase de muitas brigas, uma fase de muitas disputas. A vida medieval acontecia em volta do castelo, onde habitava o senhor feudal. A atividade mais nobre cabia ao exército, que se ocupava em guerrear, e a igreja cuidava dos aspectos espirituais. Os trabalhadores rurais eram os servos. Com a tomada de Constantinopla em 1453, começa a Idade Moderna. E nesse tempo houve um desenvolvimento do comércio, a classe social dos comerciantes chamada burguesia. Nesse tempo também aconteceu o Renascimento, um grande movimento de pintores, escultores, filósofos e cientistas. Mas os reis tornaram-se poderosos e abusaram do poder. A França revoltou-se contra o rei e em 1789 aconteceu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi só política, mas também uma revolução de ideias filosóficas, de costumes e de educação. Até essa fase, os adolescentes, as crianças, não recebiam nenhum atendimento especial, não havia um programa especial para eles. Eles viviam nos piores meios, principalmente as classes populares. E nessa época eles começaram a se destacar, mas de uma forma muito negativa. Houve depois uma autora que fez uma ópera sobre dois adolescentes. Eram dois bandidos, dois ladrões que ficaram famosos, eram os heróis da época, porque eles lutavam do jeito deles para conseguir o que eles quisessem. Então, era uma fase que necessitava muito de dar atenção para os adolescentes. E no século XIX, as ciências exatas foram impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico industrial. Então, a física, a química, a metalurgia se destacaram entre as áreas do conhecimento. Além disso, o termo cientista foi marcado nesse período e Charles Darwin desenvolveu a origem das espécies, que mudou muito o jeito que as pessoas pensavam. Surgiram áreas de conhecimento como sociologia e a psicologia. Na filosofia, surgiram correntes como o positivismo de Auguste Comte, o marxismo de Karl Marx e Friedrich Engels e o pragmatismo de William James e de Wendell. O século XIX também viu o surgimento do mundo das artes. Os movimentos de maior destaque são o romantismo e o realismo. Já na transição do século XIX, a cultura popular começou a ganhar espaço. Os irmãos Lumière, na França, foram os responsáveis por uma importante transformação cultural na época, a criação do cinematógrafo. Eles deram origem à arte cinematográfica, ou à sétima arte. E em 1856, nasceu Freud, em Viena. O pai da psicologia, fez neurologia e desenvolveu uma teoria que chamou de psicanálise. Freud percebeu uma tensão entre o homem e seu meio. O homem não é apenas o ser racionalista,
defendido no século XVIII. Ele é percebido em seus pensamentos, sonhos e ações que eram determinados por impulsos. E esses impulsos aconteciam desde a infância. Então, aquela ideia que se tinha até então de que as crianças não eram nada, né, que eles só começavam a viver depois de adulto, sofreu uma transformação incrível, porque ficou claro que era na infância que se formava o futuro adulto, que aquelas experiências que a criança viviam, elas seriam marcantes nessa formação de personalidade. E foi o Freud quem descreveu pela primeira vez a personalidade, que era então formada por alguns impulsos mais internos. O id era formado pelo superego, aquilo que a gente herda nessa educação, nessa parte social, cultural que a gente vive, aquelas mensagens que a gente ouve todo dia, que fazem a gente ter um comportamento preocupado com o outro, e a parte do ego, que tem que fazer o relacionamento entre esses dois outros aspectos da personalidade. Ele descobriu também o inconsciente, alguma coisa que não era percebido antes, mas que ele via que aqueles traumas, aqueles conflitos não resolvidos, eles permaneciam sem que a pessoa se desse conta disso, mas eles causavam doenças, eles causavam problemas. E eles vinham, muitas vezes, claro, lá da infância, porque é quando você começa a perceber, a construir o seu mundo e a sua personalidade. No Brasil, no século XIX, nós tivemos coisas importantíssimas acontecendo. A família real veio para o Brasil em 1808 e nós começamos a ter aqui conosco o rei dirigindo o Brasil, que até então era uma colônia. E em 1888 aconteceu a abolição de uma vez da escravatura, que foi um movimento que já vinha acontecendo com pequenas decisões de não trazer mais escravos, até que em 1888 a Lei Áurea acabou com a escravidão. E em 1889 foi proclamada a República. Então, Dom Pedro II foi destituído e exilado para a Europa. E nós começamos uma nova fase. E tudo isso, é claro, interferiu muito na formação dos nossos jovens, porque a juventude se forma com essas situações históricas e culturais que acontecem. Na idade contemporânea, que vai até os dias de hoje, a ambição dos países pelo domínio econômico acabou provocando duas grandes guerras mundiais. A primeira, de 1914 a 1918, quase exclusivamente europeia. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, envolveu países de todos os continentes. Foi um século que começou muito difícil, mas nos anos 50, 60, 70 e 80, a adolescência ganhou espaço. Houve no século XX a explosão da tecnologia e de conhecimentos. O progresso trouxe muitas mudanças culturais. Então nós tivemos os anos dourados em que os adolescentes passaram a ser vistos, a trazer a sua música, a sua arte, o seu jeito de se expressar passou a ser respeitado e eles passaram a fazer parte da sociedade realmente. Mas a adolescência e as mudanças culturais trouxeram também estresse, insegurança e preocupação para os pais. Então, a essa altura, a adolescência começa a ser descrita nos detalhes. Fala-se, a Berasturi fala na síndrome normal da adolescência e vários autores começaram a descrever
como é a adolescência, que basicamente é uma busca de uma identidade. Você já não tem aquela identidade de criança e você precisa buscar seus próprios interesses, seus próprios recursos para conseguir aquilo que você quer. Já se conseguiu descrever detalhadamente as características do adolescente, inclusive com flutuações de humor, com estados de ânimos que são muito instáveis, porque existe nesse processo o funcionamento de hormônios que, de repente, te trazem reações que você mesmo não planejou. Para Becker, ele diz que devemos olhar a adolescência como a passagem de uma atitude de simples espectador para outra ativa, questionadora. A criança tem que aceitar as coisas, gostando ou não. Se bem que nossas crianças estão se tornando adolescentes mais cedo. Mas é uma fase em que você começa a perceber o mundo com os seus olhos, com o seu jeito de entender. Então, isso torna você, às vezes, um pouco desafiador, já que você tem a sua opinião sobre as coisas. E Callaghan fala que a fonte da adolescência está nos desejos adultos e não nas formas de vida. Quer dizer, ali a gente tem que pensar também que há toda uma expectativa dos adultos, há toda uma expectativa da sociedade e esse desejo, essa tensão provocada causa, sim, problemas também. Tanto em uma versão como em outra, a adolescência fica concebida como uma fase problemática. Mas são bobagens, irão passar. Então, ainda muitas vezes se continua sem dar tanta importância como seria desejável na adolescência. Então, a explosão da tecnologia e conhecimentos, as preocupações com que o progresso traz, fazem com que aconteçam muitas mudanças na adolescência. Antes os pais falavam e os filhos não tinham alternativa. Até bater era possível. Hoje não. Conforme foram desenvolvidos os conhecimentos e a compreensão de que existem outras formas de lidar com as pessoas, de que existem recursos que são muito mais agradáveis e produtivos para todos, são esses que a gente precisa buscar. São 59 jovens assassinados todos os dias no país, né? Jovens negros. Um número chocante, absurdo, né? Assim, uma loucura e mais do que isso, uma loucura que parece uma coisa normal. Esse cenário que a gente chega hoje, que é catastrófico, né? É um cenário que vem sendo alimentado há muitos anos, né? A gente surge do etnocídio, a gente surge do genocídio da população indígena. Não é culpa dessa geração, a situação está como está hoje. Mas vai ser nossa culpa se a gente não fizer nada sobre isso. Essa é uma visão mais poética da adolescência, é de Ruben Alves. Ele fala a pipoca que nós somos. A pipoca é um milho mirrado e subdesenvolvido, mas alguém teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las no fogo. Os grãos começaram a estourar e saltavam da panela com uma enorme barulheira e se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. Quem não passa pelo fogo fica sempre do mesmo jeito a vida inteira,
sem dar alegria para ninguém, e no fundo da panela, onde ficam os piruás que não servem para nada. Essa imagem é muito bonita para falar de adolescente, para a gente entender, como pais, professores e profissionais que lidamos com adolescentes, que as dificuldades têm que acontecer. Eles precisam enfrentar, experimentar novidades, as coisas que vão surgir para eles com um novo olhar. Então, se isso não acontece, eles não crescem. Eles precisam ter essa experiência. A ideia de proteger inclui estar atento, para não deixar queimar, para não estragar tudo, para saber a hora de apoiar. Mas é importante que eles possam se tornar pipocas, vivendo as dificuldades que eles vão vencer. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Então, como vencer as contradições da idade, as contradições dos adolescentes? Primeiro, faça a sua parte, fique bem. A gente não pode dar o que não tem. Se você ficar estressado, você vai brigar sim, não vai conseguir prestar atenção, perceber as coisas que são importantes para o seu adolescente. Então, primeiro você precisa ficar bem. Isso não quer dizer que você não possa ficar contrariado se uma coisa não sai do jeito que você quer, se você derrubou um monte de coisas e vai ter que ter trabalho de catar aquilo, você não vai fingir que está achando uma maravilha, mas você tem que redimensionar os problemas para saber o que realmente é importante na sua vida. Aquilo que você pode consertar, vai dar trabalho, mas você pode arrumar,
e de repente aprendeu mais alguma coisa, porque para isso servem as dificuldades e os erros, para que a gente aprenda mais alguma coisa, diferenciar daquilo que realmente é importante. Se eu quebrar alguma coisa, quebrar esse relacionamento, machucar esse adolescente e deixar isso assim, isso é uma marca que vai ficar e que vai ser difícil de consertar. Já essas outras coisas a gente pode arrumar sim. Então, fique bem. Se precisar, saia do espaço, respira fundo, pensa de novo naquilo que você quer, o que realmente é importante para você e leva para frente, faz acontecer. Até conversa sobre as coisas que estão te preocupando, porque o adolescente pode ser esse companheiro, essa pessoa que te entende. Outra coisa, a organização se aprende. Com ela vem a felicidade, o sucesso, mas de repente a gente quer tudo do jeito que a gente sonhou ou que era no meu tempo e o tempo passou. Não é mais o seu tempo. Se você quer que seja de algum jeito, conversa sobre essa organização que é importante. O jovem precisa que você passe a sua experiência para ele, não ter que passar todos esses sofrimentos, se você já pode dar para ele o caminho mais preparado. Mas faça as regras em conjunto, porque aquilo que serve para você, aquilo que é importantíssimo para você, de repente para ele é uma coisa simples, é uma coisa que não faz tanta diferença. A outra coisa é que todos têm uma opinião sobre si mesmo. E se você quer colaborar, respeite, ajude a construir uma autoestima positiva, né? É muito importante que você dê sua opinião sim, mas para construir, para mostrar por quê e o que você considera a respeito disso. Então, é importante que você ajude nessa construção de identidade do adolescente, mas que tem que ser ele quem vai construir. Ser positivo não significa não ter dificuldades. Isso é uma coisa muito importante de lembrar. Os heróis não são aqueles que desistem. Isso tem uma historinha já muito conhecida, tradicional até em organizações de empresa, de levar uma mensagem ao Garcia. Quando estourou a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, o presidente McKinley precisava enviar uma comunicação ao general Garcia, um líder dos insurgentes que estava em alguma fortaleza no sertão de Cuba. Então, indicaram para ele um soldado, que era o Juan. Ele pegou a mensagem, guardou a mensagem e foi embora. E só voltou para contar que tinha sido entregue a mensagem. Para descobrir onde estava esse líder, ele teve muita dificuldade, imagina, descer em Cuba, atravessar nessa época de guerra, todo o país e sem saber exatamente onde ir, mas ele foi, ele conseguiu. Então, enquanto você não consegue aquilo que você quer, você tem que ir atrás, tem que lutar. É importante saber buscar e lutar por aquilo que você quer conseguir. E, é claro, assumir as falhas já é o meio do caminho, porque se você não tiver nada para consertar, se você não tiver mais nada para aprender, então, nossa, acabou, né? Isso é uma coisa muito importante da gente aprender com a adolescência. A gente aprende com eles. Eles estão sempre descobrindo um novo jeito de olhar para as coisas, já que para eles é uma construção. Então, eles trazem esse enriquecimento para a gente. E se você está vendo só um lugar do mesmo dia, de repente
Você pode ver que existem flores, que existem muitas outras coisas, mas você tem que conseguir perceber suas falhas para conseguir melhorá-las, né? E conseguir enxergar muito mais se você aceitar essa experiência, essa aventura de viver como um adolescente, descobrindo a cada dia e aceitando quando não sai direito e que pode ser melhor. Também é importante ser objetivo, porque para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. É muito importante saber o que você quer, aquilo que vai fazer sentido para você, para não entrar em buscar coisas que foi porque o vizinho falou, é porque é importante para uma outra pessoa da família. Na verdade, você é que conhece o seu adolescente e você precisa buscar ser objetivo e ajudá-lo a ser objetivo, a fazer as coisas por aquilo que ele quer, por aquilo que ele está buscando, que combine com seus valores e não simplesmente porque a galera toda está afim. Aproxime-se, entenda, faça perguntas e faça refletir, porque ensinar a pensar é fortalecer a inteligência emocional. E quando é indicado um tratamento psicológico? Quando existe uma vulnerabilidade psicológica, algum trauma que aconteceu na vida, algum problema que a gente não pôde evitar, que marcou essa pessoa, essa jovem. Quando há uma tendência a interpretar os eventos de forma aversiva ou catastrófica, então aquele que está sofrendo, que qualquer coisa é um problema, sim, é importante que ele receba uma ajuda, porque ele não faz isso porque ele quer. Existem transtornos que causam problemas assim, que causam ansiedade, que causam estresse realmente e que são, então, os mecanismos para chegar a doenças, para chegar a comportamentos indesejáveis. Quando o jovem subestima suas capacidades de enfrentamento, se ele acha que não é capaz, ele acha que não vai conseguir, que não pode, então ele precisa aprender a reconhecer esses valores, essa competência que ele tem, porque é ilimitado. Se ele acreditar nele, nossa, ele pode tudo, sim. Então ele precisa do seu apoio para de repente mudar tudo aquilo que estiver incomodando e ele precisa ser forte, precisa acreditar nele para conseguir isso. Também nas dificuldades de relações interpessoais, a gente não pode substituir, a gente não pode ir lá e dizer para todo mundo como é que eles têm que ser para o nosso adolescente ficar bem. Então, ele precisa saber lidar com as dificuldades interpessoais para não ficar arrasado de repente quando alguma coisa não dá certo com outra pessoa, ele conseguir se levantar e seguir e buscar dessa experiência uma nova força para ir mais além, para conseguir muito mais. E as dificuldades no planejamento do futuro. Então, quando você não sabe o que você quer fazer, de repente, sim, existe possibilidade de você conhecer melhor as opções do mercado, as que combinam mais com você mesmo. E, nesse ponto, é importante saber que nós temos uma revista que vai falar algumas coisas sobre esses temas que nós falamos e os livros que nós podemos indicar. Então, concluindo, a adolescência é a fase de desenvolvimento que se encaminha para a vida adulta, aquela que vai construir o nosso futuro, aquela que vai fazer um mundo melhor. Como fase de desenvolvimento, as características são sempre universais e inevitáveis. As mudanças biológicas, as mudanças das características são as mesmas para todos. A maior parte das orientações dadas aos adultos são na direção de pedir
tolerância, compreensão e paciência. Mas também os adultos são incentivados ao controle, à autoridade, à imposição de regras de adulto. Então, parece que essas duas opiniões se chocam, mas de verdade não. É muito importante que você passe seus valores, que você mostre que está acompanhando, que você se importa, que você está com ele para construir aquilo que ele deseja e que isso tem regras, sim, de respeitar os outros. Se respeita a partir de casa, é claro que o mundo vai ser visto de uma forma diferente, ele vai ser mais aceito por todas as pessoas se em casa ele consegue esse ouvir a outra pessoa, ouvir aquela pessoa que representa, sim, a autoridade para ele, aquele que dá carinho e que se importa. Então, é importante, sim, ter essa liderança, essa direção, sem deixar de ter o carinho, sem deixar de ter a compreensão, a paciência, em vez de querer enfiar seu mundo goela abaixo do adolescente, né? Mas as coisas não se resumem só nisso. A falta de políticas para adolescentes, a desqualificação e inadequação das atividades escolares para a cultura jovem, são coisas que frequentemente não interessa para eles, não está de acordo com o que eles buscam, precisam e elas continuam. O sentimento de apropriação que os pais têm em relação aos filhos, vocês são meus, então vai ser do jeito que eu quero. E a impossibilidade de autonomia financeira dos jovens, sim, porque as leis protegem, eles não podem trabalhar, mas eles também não podem ser considerados, ser respeitados por aquilo que eles fazem. Então, tudo isso é muito importante e não tem sido considerado. As práticas referentes a essa visão são remediativas, curativas e terapêuticas. Elas poderiam ser diferentes se esses jovens conseguirem, com o nosso apoio, pensar em novas políticas que valorizem essa participação deles, que não os limite ao que os adultos deixam eles participarem e em promover essa chegada àquilo que eles querem de uma forma que eles possam ter sucesso, sim, e não se sentir incapaz, e não se sentir, nossa, eu não consigo acompanhar, eu não consigo dar conta disso, eu vou desistir. Quer dizer, será que não são as formas de trazer isso ao adolescente que precisam ser mudadas? Então, nós precisamos estar junto com eles para juntos conseguirmos mudar essa cultura, porque a cultura interfere, influencia e nós fazemos essa cultura. Tudo de bom para vocês, muitas felicidades e que nossos adolescentes possam ser muito felizes. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you cared enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.
There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living.